reconciliados com Cristo. Pronto, aqui de novo com você, Pedro Kelly. Inscreva-se no canal, dê um like, baixe o aplicativo da nossa rádio para o teu celular. A graça de Deus muito mais perto de você. Então eu quero aqui agradecer a Deus por me permitir estar ministrando uma vez mais, ao vivo, para muita gente no mundo inteiro. Quero agradecer a você que está aí do outro lado e que me ajuda a fazer essa palavra correr. Quero agradecer a minha família, que me apoia, me ajuda em todos os sentidos, para que cada vez mais o nosso trabalho seja excelente. E você que semeia e que participa aqui no canal, que colabora comigo de uma ou de outra forma, eu declaro você colhendo abundância sem limite. O tema de hoje se chama Outra Forma de Fé. O objetivo, recalcando esse assunto, é tocar em determinados detalhes que eu posso dizer que tenho certeza, que muitos de nós ainda não assimilamos esse detalhe tão importante, porque a graça de Deus fala vários versos a respeito da fé. O apóstolo Paulo fala a respeito da fé em vários lugares. Sim, verdade. Então nós temos que distinguir qual é a fé de Deus, qual é a fé em Deus, que é a chamada fé natural, que todo ser humano já nasce com ela, desde que seja um filho de Deus, já nasce crendo, verdade? Já tem aí essa possibilidade de crer. Agora, a fé do Evangelho é outra coisa, é outra fé diferente. Então, a ideia é a gente poder separar para não confundir, não atrapalhar a nossa própria confissão e mais ter um entendimento perfeito, né, em relação a este assunto, porque essa é a ideia aqui. Então eu pretendo repetir esse assunto, recalcar, como já te disse, esse assunto aí, mas porém falando de uma forma um pouco diferente, para alcançar o entendimento daquele ou daquela que porventura ainda não tenham recebido. Bem, vamos relembrar, quando a gente fala de fé, a gente lembra logo aqui de uns personagens que estão aqui registrados na nossa Bíblia, na tua Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Se você quiser, anote aí, depois você pesquise. Se você estiver participando aqui com tua Bíblia aí, olhe na tua Bíblia também, Hebreus capítulo 11, verso 1. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de uma determinada forma de fé. Então gostaria que, se você tivesse com teu papel e caneta, você anotasse assim: uma determinada forma de fé. Ok? Muito bem. Então aqui ele começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok? Mas o verso 2 começa a falar de quem usava essa fé. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Quer dizer que essa fé é uma forma de fé que já existia no pacto passado. Muito bem, então é uma forma de fé específica. Essa é a palavra, agora eu encontrei, né? Então aqui fala de uma forma de fé e fala também do que estas várias pessoas fizeram através desta forma de fé, que está aqui em Hebreus capítulo 11. Então esta vamos chamar aqui de fé natural. É a fé que toda pessoa tem, sem participar de congregação nenhuma, que até o diabo tinha. A fé que permite crer, né? Diz que o diabo cria em Deus também. Então é uma forma de fé natural, uma forma de fé assim, dessa forma. Então, preste atenção, porque esse capítulo ele fala de várias pessoas antigas. Olha aqui: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé
Noé, divinamente avisado, construiu a arca. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Pela fé, habitou em terra alheia e saiu vencedor. Pela fé, Sara recebeu a virtude de ser mãe com mais de 90 anos. E vai falando, pela fé, Abraão ofereceu sacrifício. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses. Pela fé, deixou o Egito. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, derrubaram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, e escondeu lá os espias. E você sabe, pela fé, pela fé, pela fé. Então era uma forma de fé que já existia naquele pacto e que muitos desses personagens utilizaram dessa forma de fé. Mas eu quero chamar a tua atenção para os versos 39 e 40 deste mesmo capítulo 11 de Hebreus. Diz o verso 39. E todos estes todos que eu falei acima aqui, que fazem parte da galeria dos chamados heróis da fé, que a religião aí chama assim, né? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, fé natural, não alcançaram a promessa. Olha que interessante. Que promessa, Pedro Kelly? A promessa do novo pacto. Por quê? Porque eles viveram e morreram antes da cruz. Eles não alcançaram a promessa. Eles alcançaram coisas tremendas pela fé, mas não alcançaram aquilo que você e eu alcançamos, que é a concretização da promessa. Aí o verso 40 diz: provendo Deus alguma coisa melhor, superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quer dizer que todos estes aqui que tiveram uma história que dava um filme, e dá, né? Cada vida dessa aqui, Sansão, Moisés, José do Egito, Davi, coisa e tal, isso tudo dá um filme tremendo. Pela fé tiveram testemunhos de vitória, tremendos testemunhos. Mas o apóstolo Paulo diz que eles não alcançaram a promessa, porque essa promessa era para após a ressurreição de Cristo. Então aqui ficou claro, espero que tenha ficado claro para você, que esta forma de fé de Hebreus capítulo 11 é a forma de fé antiga, que todo mundo tem, inclusive você e eu. Todos eles viveram nos pactos anteriores, todos esses que eu li aqui. Abraão viveu antes da lei. Moisés instituiu a lei. Então, aqui a gente vê essa mescla, né? Não é verdade? Mas agora eu te chamo a atenção, ou melhor, eu chamo a tua atenção para Gálatas capítulo 3, verso 23. Eu não quero insistir, mas já insistindo, nós lemos aqui um bocado de Hebreus capítulo 11, mostrando pessoas que alcançaram bom testemunho de poder contar as maravilhas de Deus, né? Não está falando de comportamento não, tá, abençoado? Bom testemunho é testemunhos maravilhosos das coisas que Deus fez em suas vidas, né? Eles alcançaram isso, mas eles viveram no pacto antigo. E lá diz que pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O que eu quero hoje? Eu quero que você corte isso no meio, quero que você divida. O que eu vou te dizer agora, preste atenção. Paulo diz aqui no verso 23, Gálatas 3, mas antes que viesse a fé... Pedro Kelly, peraí. Antes que viesse a fé, quer dizer que a fé não existia? Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que ia ser revelada. Então aqui, agora você está obrigado a entender comigo que o apóstolo Paulo aqui está falando de uma segunda forma de fé, diferente da forma de fé de Hebreus capítulo 11. Ok? Espero que você esteja me acompanhando aí, né?
O Claudeci está dizendo aqui, ó, agora entendi. Quando ele falou sem essa fé, era impossível agradar a Deus. Opa, estamos no caminho certo, entendeu? Então, eu li Hebreus capítulo 11, que falou de uma forma de fé. A forma de fé primitiva, a forma de fé que todo ser humano tem, a forma de fé que, se você a puser em exercício, ela também funciona. Mas agora, Gálatas 3:23, o apóstolo Paulo vem com outra. O que ele vem? Ele vem dizendo que quando o pacto da lei estava vigorando antes da crucificação de Cristo, a fé que ele vai falar aqui agora, ela não existia. Existia aquela outra forma de fé, ou seja, não existia a fé do Evangelho, a fé de Deus. Todos lá tinham fé em Deus. Abraão tinha fé em Deus. E quando ele ouviu a instrução, ele não duvidou. Falou, não, eu creio em Deus e sei que Deus vai me abençoar. E tanto é que depois Deus abençoou Abraão. Porque primeiro ele mandou Abraão ir. Depois é que ele abençoou Abraão. Entendeu? Presta atenção nisso. Presta atenção nesses detalhes. Então, aqui vou repetir o verso 23. Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que seria revelada. Eu quero, uma vez mais, aqui abrir um parêntese e dizer para você que você nunca esteve debaixo da lei. Paulo aqui estava escrevendo para os contemporâneos dele. Quando você chegou nesse cenário, essa fé aqui que Paulo fala, que seria revelada, já estava revelada. Pode ser que você não tenha tido conhecimento, assim como eu demorei até meus 33, 34 anos, 35 anos, quando cheguei no Ministério da Graça. Quando fui trazido ao Ministério da Graça, eu tomei contato com essa forma de fé, porque até então eu só conhecia a outra, a fé de Hebreus, capítulo 11. Entendeu? Então agora é necessário que você divida isso, porque uma coisa é você exercitar a fé de Hebreus 11, outra coisa diferente é a fé que você tem que exercitar, mas da posição espiritual que você tem, que o Evangelho mostra. Existe uma diferença. Por exemplo, os nossos amados irmãos no sistema religioso, eles exercitam a fé de Hebreus capítulo 11, porque eles só conhecem essa fé. Hebreus 11. Eles exercitam isso. Mas eles não tiveram contato ainda com essa forma de fé, que só é revelada pelo Evangelho, que é o segundo aspecto da fé, a segunda forma de fé que eu estou esmiuçando um pouco mais hoje. Então, quando eles dizem que creem em Deus, ao mesmo tempo, eles, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar, não é assim que eles falam? Eles falam assim. Por quê? Porque eu sou o mínimo do pó da terra, do cocô, do cavalo, do bandido, o pobre, cego, miserável e nu. Por que que ele exercita a forma, ele tenta exercitar a forma da fé de Hebreus 11, mas ele confunde a posição espiritual que ele tem, que na verdade ele é um Deus, ele não é nada de cocô do cavalo do bandido. Pobre, cego, miserável e nu. Ele não é isso, ele é um Deus. Mas por que que ele não acredita que ele é um Deus? Porque essa fé só é revelada com o conhecimento do Evangelho. Então uma coisa é você chamar a existência aquilo que você não vê, isso não é a fé? Isso é fé, verdade. Né? Chamar a existência aquilo que eu não estou vendo como se já estivesse. Por que você faz isso com convicção? Agora, porque você sabe que você é um Deus e da boca de um Deus se respeita aquilo que sai. Existe uma cobertura angelical, isso é outra faceta, outro aspecto dessa forma de fé. Você sabe que tem uma cobertura angelical que está aí prontinho para te servir, esperando você falar, hablar. Então, quando você fala, é um Deus falando. Não é o irmãozinho, a irmãzinha, a ovelhinha, o ovelhinho. Não, quando você fala, é um Deus falando. Agora você tem intimidade. Você
Antigamente estava aleluia. Por quê? Porque Deus está lá longe, Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia. Não, agora é Abba. Por quê? Pai, olha só, já pensou? O Andrés, meu filho, falar comigo aqui, eu estou aqui e ele daqui a pouco entra aqui. Amantíssimo Pai, eu gostaria de falar com o Senhor. Pô, tu já pensou? Eu vou olhar para ele assim, eu vou, cara, esse cara tá maluco. Por quê? Porque é meu filho, tem que ter intimidade, não é verdade? Então, Paulo diz que Cristo mora em nós, como é que você vai falar com Deus agora? Então, mas para isso, essa fé do Evangelho tem que estar revelada na tua mente. Então, essa fé aqui de Gálatas 3, 23, é a fé que revela a tua posição espiritual, que te mostra que você tem direitos a requerer a herança que Deus te deu. Você tem direito a confessar conforme está escrito. Não vá confessar o que não está escrito, hein, abençoado? Porque, por favor, nós temos que ser aqui, né, inteligente. Eu não posso confessar aquilo que não está escrito. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel ao que está escrito. Porque se ele não disse, se ele não assinou, como é que ele vai se obrigar a cumprir aquilo que ele não disse? Então, muito cuidado, devemos ter na hora de confessar, porque temos que confessar aquilo que está escrito. Então, essa fé toda aqui é a fé da nossa posição espiritual. E aquela fé é a fé chamada a fé natural. Aí eu quero mostrar para você aqui Romanos capítulo 10, verso 17, que diz assim, preste atenção aqui, diz assim, de maneira que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Fecha aspas. De que fé Paulo está falando aqui? Você já é capaz de responder, verdade? Claro. Paulo está falando aqui da fé dom, da fé de Deus, da fé do Evangelho. Não está falando da fé natural. Então, quando ele diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, ele está dizendo, porque só o Evangelho é capaz de revelar essa fé, que não é a fé natural. Você está entendendo? Então não se pode misturar ou não se pode confundir esta fé com aquela. Espero que isso a partir de hoje fique bem fundamentado aí na sua mente. Aquela forma de fé, todos já nascem com ela, né? Essa aqui só é ativada quando a pessoa ouve. Quando a pessoa ouve o quê? O Evangelho, que é a palavra de Deus, né? Agora, tem um detalhe importante. Esta forma de fé aqui não nega aquela forma de fé. Só tem um detalhe. Somente é que esta forma de fé aqui é superior. Por quê? Porque nós estamos num pacto de melhores e superiores promessas. Então, nós recebemos de Deus algo além, superior àquilo que os antigos receberam de Deus. Se você prestar atenção no verso que eu já li, Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, nos versos que eu já li, esses dois versos deixam claro que nós recebemos de Deus algo superior àquilo que os antigos receberam. Entendeu? Então, esta forma de fé que nós temos aqui, ela é superior àquela outra forma de fé. Porque essa forma de fé aqui, só os justificados possuem. Vou te mostrar a evidência. Está em Romanos capítulo 1. Olha só, Romanos capítulo 1, verso 16. Você conhece esse verso também, quero crer. Diz assim, presta atenção como é que Paulo fala aqui, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E qual é o Evangelho de Cristo, abençoado? Bom, o Evangelho de Cristo está de Romanos a Hebreus. São as cartas do apóstolo Paulo, o Evangelho da graça de Cristo. Ok. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Que salvação espiritual? Não. A salvação da tua vida diária, de saber lidar com as coisas todas. Por quê? Porque esse evangelho ativa essa forma de fé. E essa forma de fé é salvação.
Imagina você requerer anjos que estão ao teu redor. Isso não é a salvação? Imagina você requerer uma roupa, couraça da justiça, espada da justiça, o escudo da fé. Isso não é uma salvação? Imagina você requerer, peraí, Senhor, o Evangelho diz que eu estou completo em Ti. Quer dizer que o que Tu tens, eu tenho, não me falta nada. Porque nós temos o mesmo sobrenome, porque eu sou legítimo. Aí, isso vai te dando valor, isso vai te dando coragem, né? Então o Evangelho é salvação. Porque, aí o verso 17 diz assim, porque nele, ou seja, no Evangelho, que é o contexto do assunto, nele se descobre a justiça de Deus, de entendimento em entendimento, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, mas o justo pela fé viverá. Qual fé? A fé de Hebreus 11? A fé de Gálatas 3:23. O justo viverá desta fé aqui, que é a fé que mostra a tua posição espiritual. É claro que você está entendendo aí. É claro que você recebeu essa palavra. Essa fé é revelada somente pelo Evangelho. Essa fé não é revelada ou aumentada pela oração do pastor ungido, da irmã muito ungida. Essa fé não aparece se você se comportar bem. Não está falando disso aqui. Essa fé que está falando aqui é a fé de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Então quero dar aqui uma boa noite aos abençoados que chegaram aqui, a Wanda Barbosa, a Flávia Mota Ramos, André Augusto, Francisco de Assis, Marinho, lá de Barreiras, na Bahia. Ele diz, eu e minha esposa estamos juntos no melhor banquete na fé de Deus. O Antônio José Santos, o Roberto de Guarulhos de novo aqui, a Wanda Barbosa deseja a melhor noite, e o Michel, também lá de Guarulhos. Uma saudação a todos vocês que entraram e chegaram aqui na transmissão depois que eu havia falado os vários nomes, né? Também aqui a nossa Dolores, lá de Londrina, no Paraná, o José Oliveira, está dizendo, sou de Tianguá, no Ceará. Olha, que tremendo, meu pai adorava essa cidade, meus pais são cearenses, né? Tianguá, lá no Ceará. Um grande abraço para você, abençoado José Oliveira. A Dolores, graça e paz da verdade e conhecimento para reinar em vida. André Silva está felicitando o outro abençoado. E o Joelson Pereira, seguimos reinando em vida e declaro o Joelson consolado por essa palavra de vida. Então, esse é o tema de hoje, espero que você reveja, espero que você assimile esse entendimento e esse conhecimento e principalmente, eu confesso, você reinando em vida. Muito agradecido por tudo. Se você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, agora na tua tela está aparecendo os nossos códigos Pix. Semear na graça é próprio, é certo, é correto e é uma instrução do apóstolo Paulo. Né? Hoje eu não vou falar sobre isso, mas se você tiver dúvida, pode me perguntar, né, pelo WhatsApp, eu posso te responder com muito carinho, muito respeito. O primeiro código Pix é o celular 21 99 104 8388. O outro código Pix é um e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Declaro você colhendo nesse mês ainda de abril tudo aquilo que você tem semeado no Ministério Reconciliados com Cristo até hoje. E não deixe de semear para continuar colhendo amanhã. O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia abundantemente colherá abundantemente. Aquele que semeia escassamente colherá escassamente. Então, é uma medida aí que você é que decide o que você quer colher, né? Você não pode negar que a semeadura seja da graça, porque isso não é verdade. Enquanto tiver um filho de Deus vestido por um corpo de carne, terá necessidade nessa terra a serem cobertas pela prosperidade de Deus manifestada em sua vida.
Tá bom? Então até quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Não esqueça, agora tem TikTok, Pedro Kelly RCC, ou então Cortes RCC, hashtag, né? Vá lá, visite lá que está bem bonito. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.